Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 18, mas vamos considerar apenas do 13 ao 16, ficando a segunda parte para o próximo estudo. Diz assim a palavra do Senhor: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos orar ao Senhor? Vou pedir ao nosso irmão Francisco pudesse nos elevar a Deus em oração, pedindo ao Senhor que abra a porta à palavra e fale conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. O tema do nosso estudo, meus irmãos, é a sabedoria do alto e o contraste com a sabedoria da terra. A sabedoria do alto e o contraste com a sabedoria da terra. Augusto Cury, que é um dos escritores mais lidos no Brasil e hoje também em uma parte do mundo, um grande psiquiatra, ele escreve no seu livro Futuro da Humanidade algo interessante. Através de um personagem, o Futuro da Humanidade é um livro romanceado, é um romance, onde Augusto Cury, através de um personagem chamado Poeta da Vida, ele chama a nossa atenção para o tema da sabedoria. E ele está criticando a nossa sociedade, dizendo que a nossa sociedade, ela valoriza a tecnologia, ela valoriza tudo menos a sabedoria. E aí ele, através desse personagem chamado o Poeta da Vida, ele mostra o valor da sabedoria. Aquele mendigo, um homem da rua, um homem simples, ele, através das suas palavras, da sua vida, das suas decisões, de tudo aquilo que ele faz, ele demonstra ter uma sabedoria além do comum, uma sabedoria que só pode ser vinda do alto. E é interessante que quando a gente olha para o texto sagrado, para a palavra de Deus, nós vemos que esse tema da sabedoria ele é um tema muito frequente. Você vê, por exemplo, que existe na Escritura um tipo de literatura específica para tratar desse assunto, que é chamada a literatura sapiencial, ou literatura de sabedoria. Quando você olha, por exemplo, livros como Jó, Provérbios e Eclesiastes, são literaturas de sabedoria. Apesar de serem poéticos, em um tom poético, o propósito do autor é transmitir para nós sabedoria.
Então, esse tema da sabedoria é um tema muito frequente na Bíblia. É importante perceber que quando nós olhamos a literatura bíblica, a sabedoria na Bíblia, ela sempre está voltada para a questão da vida. A sabedoria prática, vivencial. Eu trouxe aqui uma frase, um pensamento de um comentarista bíblico chamado Isaltino Gomes Coelho Filho. Inclusive ele esteve aqui em Natal a semana passada ministrando na Convenção Batista. Ele é um comentarista bíblico muito bom. E ele, falando sobre essa questão da sabedoria na Bíblia, ele diz assim: a sabedoria no hebraico é sempre prática, sempre vivencial e nunca especulativa. Sua finalidade era capacitar o homem para viver corretamente. Havia em Israel uma classe de pessoas, os sábios, que se dedicavam à sabedoria e sua ministração ao povo. Sendo vivencial e não especulativa, a sabedoria se focalizava nas pessoas e em como aplicar a vida às verdades de Deus, tido como a fonte da sabedoria. Com Deus está a sabedoria e a força, conforme Jó, capítulo 12, versículo 13. E conseguiram bons frutos e vida abençoada. A busca da sabedoria era natural para o hebreu. Ser sábio era uma aspiração latente da alma hebraica. Então, não só o tema sabedoria é um tema frequente na Bíblia, mas a sabedoria que eles buscam, que eles tratam, é uma sabedoria que não é especulativa, filosófica. Não é uma sabedoria simplesmente fruto das locubrações humanas, dos pensamentos. É uma sabedoria prática, vivencial, que se manifesta no dia a dia daquela pessoa. Como é que eu vou viver a minha vida? Como é que eu vou tomar as minhas decisões? Então, o hebreu, ele buscava a sabedoria de Deus, que para eles é a fonte da sabedoria, para que eles pudessem ter uma vida melhor aqui. É interessante que essa aspiração da sabedoria é o que Tiago está tratando aqui. Uma sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que vem de Deus. E isso deve marcar a nossa vida. Assim como marcou a vida dos hebreus, dos judeus, deve marcar também a nossa vida. Nós temos que ter essa aspiração, esse desejo profundo de receber do alto, de receber de Deus sabedoria para tomar as decisões da nossa vida, para vivermos a vida, para caminharmos nessa vida. E aí, a gente vê, por exemplo, que há muitas pessoas que possuem um conhecimento enciclopédico, mas não são sábios. Uma coisa é você ter conhecimento. Você já leu a Enciclopédia Britânica? Você já leu todos os livros de uma biblioteca? Outra coisa é você ter sabedoria. O que é sabedoria? Eu acho muito interessante uma palavra do pastor Hernandes, que ele diz assim: sabedoria é o uso correto do conhecimento. O que é sabedoria? Aquela pessoa que sabe pegar o conhecimento que tem e aplicar na sua vida, fazer uso correto dele. Porque há muitos que têm um conhecimento enciclopédico, porém, quando ele toma decisões, quando ele vive a sua vida no dia a dia, ele destrói a si mesmo e aos outros. Ele não é sábio. Então é preciso a gente ter cuidado. O pastor Hernandes ilustra isso dizendo assim: uma pessoa pode ser culta e tola. Hoje se dá mais valor à inteligência emocional do que à inteligência intelectual. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e não saber se relacionar com as outras pessoas. Ela pode ter um conhecimento profundo e não saber viver consigo mesmo e com os outros. Hoje as empresas estão preocupadas com isso. Vale mais uma pessoa que tem inteligência, que tem conhecimento emocional e relacional,
do que aquele que tem simplesmente formação. Porque a PhD, doutores, que quando ele vai tomar conta de um setor de uma empresa, quando ele vai tomar conta de um grupo, ele estraga o ambiente. E há outros que não têm o conhecimento profundo da matéria, mas em matéria de relacionamento, em inteligência emocional, ele é 10. Então as empresas hoje estão buscando esse tipo de gente. E é essa sabedoria que nós devemos buscar na nossa vida. E Tiago vai dizer que ela vem de Deus. Essa maneira correta de viver a vida, de interpretar a vida, de caminhar na vida, ela só pode vir de Deus. Quando a gente começa a olhar o texto que nós lemos, o capítulo 3 de Tiago, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, existe um consenso entre a maioria dos estudiosos de que no capítulo 3, versículo 13, Tiago está voltando ao versículo 1 deste capítulo. No versículo 1 deste capítulo, Tiago se dirigiu a quem? Tiago se dirigiu aos mestres, ou pelo menos aqueles que desejavam ser mestres na igreja. Tiago havia chamado a atenção desse povo, dizendo assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quando chega no versículo 13, então ele diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Então os estudiosos, quando eles olham para esse texto, eles veem que Tiago está se dirigindo aos mestres do versículo 1. Ele está voltando ao tema. Ele está chamando de novo a atenção daquelas pessoas na igreja que queriam exercer liderança. O Weisberg afirma o seguinte sobre esse ponto: Tiago continua a exortar os membros da congregação que desejavam ser mestres na palavra. Não basta simplesmente se colocar diante das pessoas e falar. É preciso ter algo a dizer. Nesse ponto, entra a sabedoria espiritual. O conhecimento permite demonstrar e separar as coisas, mas a sabedoria permite agregar coisas e relacionar a verdade de Deus à vida diária. Todos nós já ouvimos pastores e mestres que dizem muitas coisas boas, mas que de algum modo não compreendem o cerne da mensagem de Deus e não conseguem relacioná-las ao cotidiano. É sobre esse tipo de conhecimento sem sabedoria que Tiago está escrevendo. Então, é um consenso entre os estudiosos que Tiago continua falando dos mestres. Os mestres, os pastores, os líderes da igreja, que precisam ter sabedoria para tomar decisões. Eles não podem simplesmente ter um conhecimento teológico, filosófico, um conhecimento intelectual. Eles precisam ter um conhecimento e aplicar esse conhecimento às suas vidas. E aí, Dr. William Barclay, ele diz assim: aqui é como se Tiago voltasse ao início do capítulo. O objetivo é levá-los à reflexão com relação ao ministério que eles desejam abraçar. Era preciso pesar as motivações, o proceder diário à luz da revelação e da sabedoria de Deus. Por isso que ele está dizendo aí: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Havia pessoas na igreja, o versículo 1 mostra isso e o versículo 13 reforça, que desejavam assumir a liderança da igreja. Isso é comum. Havia aqueles irmãos que não concordavam com a liderança da igreja, que descia o Mário, que criticava, zombava, falava da liderança da igreja e que diziam assim: eu estou preparado para assumir a liderança. Eu é que deveria estar na frente. Eu é que deveria ministrar. Então Tiago diz: meus irmãos, cuidado.
parem de querer se tornar mestres. Por quê? Porque nós haveremos de ter sobre nossos ombros o maior juízo. E tem mais um detalhe. O instrumento do mestre, o instrumento de trabalho do mestre, o que é? A sua língua. E se existe um órgão do nosso corpo que revela que somos pecadores, é a nossa língua. Então, quando você é mestre, quando você está na frente, quando você é a vitrine, você vai falar mais e você vai demonstrar mais os seus pecados. Então ele diz, pare de querer ser mestre. E aí ele chega no versículo 13 e diz, meus irmãos, quem entre vós é sábio e inteligente? Porque a turma estava dizendo assim, nós somos sábios, nós somos inteligentes, nós temos conhecimento, nós somos mais preparados do que o pastor que está aí na frente. Eu é que deveria estar. Então Tiago faz uma pergunta hipotética, irônica, para puxar a orelha daquela igreja. Assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Ele está ironizando. Ele está usando aqui de um recurso para balançar as estruturas daqueles irmãos. Eles, olha, vocês se acham inteligentes, vocês se acham sábios, então cuidado. Dr. Augusto Nicodemos, ele diz assim, tendo concluído sua denúncia contra o mau uso da língua, iniciada como uma advertência aos que desejam ocupar a posição de mestre nas igrejas, Tiago passa a demonstrar a maneira como eles poderiam evidenciar sua capacidade para a função, não com palavras, mas com obras. Aqui temos uma aplicação específica do princípio geral estabelecido por Tiago no capítulo 2, de que a fé e obras andam juntas, e pelas obras a fé é confirmada e consumada. A sua exortação em Tiago 3,13, quem entre vós é sábio e inteligente, mostra em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras, revela que o autor está continuando o tema anterior da relação inseparável entre fé e obras. Então ele está chamando a atenção daqueles irmãos para que aqueles irmãos pudessem pensar um pouquinho sobre essa relação da fé e das obras, daquilo que eu falo e daquilo que eu faço, daquilo que eu estou ensinando para a igreja e aquilo que eu estou vivendo na minha vida. Então Tiago diz assim, irmãos, vamos parar um pouquinho, vamos pensar, vamos analisar essa questão de querer ser mestre, de querer estar na frente, querer estar na liderança. Porque aquele que está na liderança, ele precisa ser revestido de sabedoria. E sabedoria prática, sabedoria vivencial. Ele precisa ser alguém que toma as decisões certas, na hora certa, pelas motivações certas. Ele não pode dar bobeira com a sua vida. Ele não pode ser acusado de nada. E aí ele começa ironizando, meus irmãos, assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Quem? Vocês estão se achando demais. Vocês estão orgulhosos demais. Vocês estão inchados demais. Quem entre vós é sábio e inteligente? Aí ele vai dizer, é sábio? É inteligente? Está preparado para assumir a liderança da igreja? Está preparado para estar à frente? Está preparado para ser líder? Você se acha? Então, mostre-me a sua vida. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, ou seja, uma vida exemplar, as suas obras. Você se acha sábio, inteligente? Para mim não interessa se você tem conhecimento, se você é uma enciclopédia ambulante. Para mim me interessa se o conhecimento que você tem faz alguma diferença na sua vida. Se você é uma pessoa mansa, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que tem uma vida exemplar, um condigno proceder. E aí, meus irmãos, isso aqui deve chamar a nossa atenção. Porque é muito difícil ser líder da igreja. É muito difícil estar à frente de um rebanho. Você é o alvo.
Você está na frente, você é o exemplo, você é a luz ali que está brilhando na frente de todo mundo. E aí Tiago está chamando a atenção para isso. O que o líder precisa? Tiago está chamando a nossa atenção para essa questão da sabedoria. O líder precisa de sabedoria. É o exemplo de Salomão, lá em 1º livro dos Reis, capítulo 3, versículo 3 ao 28, quando Salomão ele está diante da tarefa de guiar o povo de Deus, de estar à frente do povo de Deus, e o Senhor lhe pergunta: o que você quer, Salomão? Você quer riqueza? Você quer vitória sobre os inimigos? E ele diz assim: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa guiar esse tão grande povo. E Deus lhe deu sabedoria, riquezas e vitória contra os seus inimigos. Assim, porque você não pediu essas outras coisas, além da sabedoria eu vou lhe dar tudo isso. Então esse deve ser o nosso pedido: Senhor, me dá sabedoria. Essa sabedoria não especulativa, mas essa sabedoria que a palavra de Deus recomenda, vivencial, prática, do dia a dia. Me dá essa sabedoria. E Salomão demonstra essa sabedoria de imediato. Como? Quando você vê na palavra que chega aquelas duas mulheres dizendo que a criança era delas, e uma disse que tinha dormido por cima da criança da outra, tinha matado, e aquela confusão toda, e Salomão, com a sabedoria de Deus, manda trazer uma espada. Não tinha DNA, não tinha o programa do Ratinho, nem de Salatiel, então manda trazer a espada, parte a criança no meio. E aí a mãe verdadeira diz: não, pode pegar a criança e dar para ela. Era a sabedoria de Deus. Agora Tiago chama a nossa atenção aqui, meus irmãos, nesse texto, para alguns pontos interessantes. Primeira coisa, ele vai falar da sabedoria terrena, vai chamar a atenção. E é exatamente esse ponto que eu quero ver com os irmãos aqui, em rápidas palavras e reflexões. A sabedoria terrena e suas características. Olha aí para o texto que temos em mão, para a gente considerar. Ele diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago vai descrever para nós o contraste entre a verdadeira e a falsa sabedoria. E aí, nesse primeiro ponto, ele vai dar as características dessa sabedoria falsa, dessa sabedoria que é terrena, que é animal, que é demoníaca. Qual é a primeira característica? Olhe para o texto, para a gente considerar junto. Em primeiro lugar, essa sabedoria terrena, falsa, demoníaca que ele está dizendo, a primeira coisa que a gente vê é que ela é divorciada da vida. Ela é divorciada de vida. Como é que ele começa o texto? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Tiago está se dirigindo para quem? Para os mestres. Aqueles que se achavam capacitados para estarem à frente da igreja. Então ele diz: essa sabedoria que vocês estão dizendo que tem, vocês se acham inteligentes, vocês se acham preparados, vocês se acham prontos para estarem à frente da igreja, essa sabedoria, ela é falsa, porque ela está divorciada de vida. Mostre-me a vida de vocês, a mansidão de sabedoria, uma vida exemplar. Não pode haver esse ato, esse abismo entre aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo. A falsa sabedoria, a falsa intelectualidade, o falso ensino, ele está fundamentado nisso aqui. É aquela pessoa que conhece muito a Bíblia, mas não vive. É aquela pessoa que prega a Bíblia, mas não vive. Então, é esse perigo que Tiago está chamando aqui. Na perspectiva de Tiago,
O verdadeiro líder precisa ter uma vida exemplar diante dos homens, ser manso e ser humilde. Mansidão de sabedoria. Uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, uma pessoa pacata. Eu destaco aqui, meus irmãos, duas coisas para reflexão. Primeiro, quando achamos que somos e estamos preparados para a obra, de fato nós não estamos ainda. No dia que você olhar para si mesmo e disser assim, eu sou o cara, estiver cantando aquela música de Roberto Carlos dentro do espelho, esse cara sou eu, né? Dizer assim, eu estou pronto, eu estou preparado, eu conheço, eu tenho conhecimento bíblico, teológico, intelectual, para estar à frente. No dia que você pensar assim, pode ter certeza, você ainda não está pronto. Porque a sabedoria que está em você é uma sabedoria pura e simplesmente humana e egoísta. E, meus irmãos, quantas pessoas na igreja estão nesse nível? Se acham. Porque leu 2, 3 livrinhos, porque leu a Bíblia 1 ou 2 vezes, porque tem um conhecimentozinho da teologia, já começa a criticar o pastor, já começa a querer ser mais do que o pastor, já começa a achar que ele é o buraco da bolacha creme crack, que ele é a bala que matou Kennedy. Já se acha. Então é preciso a gente ter cuidado, porque essa sabedoria aí, ela não vem de Deus. Segunda coisa é que a nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras ou os nossos discursos. Não só eu evidencio que não estou preparado quando eu digo assim, estou, mas também quando eu prego uma coisa e eu manifesto outra na minha vida. Aí eu também estou mostrando que eu não estou pronto para a obra. Tiago está dizendo assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre, mediante uma vida mansa, um condigno proceder, as suas obras. Então essa é a reflexão que fica nesse primeiro ponto. Meus irmãos, cuidado quando você se achar preparado. Quando eu fui convidar Luiz para assumir a igreja, ele dizia assim, pastor, não estou preparado. Que bênção, que bênção. Porque no dia que você achar que está preparado, você não está. No dia que você achar que Deus precisa de você para fazer a obra, pode cair fora, meu filho. Você está com uma mentalidade mundana, satânica, diabólica. Nós não somos absolutamente nada. Nós somos servos. Deus não chama os capacitados. Deus capacita aqueles que são chamados. Deus chama e vai capacitando. Vai dando os instrumentos para cada um. Segunda coisa que ele fala aqui dessa sabedoria é que ela é eivada de sentimentos e propósitos malignos. Sentimentos e propósitos malignos. Olha o que diz o texto. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Agora Tiago está preocupado com o fato deles se acharem. Agora, Tiago não está preocupado com o fato deles se acharem capacitados para a obra do ministério, mas com as motivações e os sentimentos que os levavam a isso. O problema agora não era porque eles se achavam capacitados. O problema agora era o sentimento, era a motivação. Qual era o sentimento que eles estavam carregando? Havia no coração daqueles que desejavam a liderança da igreja coisas extremamente diabólicas: inveja, amargura, facções, ambição e mentiras. Você já pensou? Alguém está desejando ser líder da igreja, está à frente do rebanho e o coração dele está cheio disso? Ele está querendo ser líder porque ele tem inveja, e uma inveja amargurada. Ele tem um coração que brotou lá, uma raiz de amargura, e está tomando conta do coração dele, e ele
como fruto dessa inveja, ele quer tomar o lugar do outro, ele quer assumir o lugar do outro. Olha o que ele diz. Não só um coração que está cheio de inveja amargurada, mas um sentimento faccioso. O texto grego dá a ideia de um sentimento ambicioso, alguém que faz as coisas por dinheiro. E como ele está com ambição, ele junta um grupo. Eu quero tomar o lugar do pastor, e aí eu estou cheio de amargura, com raiva do pastor, estou assim contra ele, e o que eu faço? Eu começo a formar um grupo do meu lado. Eu começo a formar uma panelinha, uma facção do meu lado, para que eu possa assumir a liderança. Tiago diz, essa sabedoria aí, querido, esse conhecimento aí. Então, as motivações, os sentimentos. Dr. Augusto Nicodemos, ele afirma o seguinte: Tiago exorta os pretendentes a mestres a examinar o seu coração quanto às motivações que os levaram a almejar essa função. As motivações são extremamente importantes naquilo que fazemos. Deus leva em conta o motivo pelo qual fazemos as coisas mais frequentemente do que aquilo que é feito propriamente dito. Aqui, no caso dos candidatos a mestre, Tiago aventa a possibilidade de estarem movidos por inveja amargurada e sentimento faccioso. Seriam essas coisas a razão da maledicência e do mau uso da língua por parte deles, conforme denunciado por Tiago na sessão anterior, do versículo 1 ao 12. Sabe o que estava acontecendo? Talvez está aqui o problema da língua. Eles estavam com tanta inveja amargurada, eles estavam com esse sentimento de facção dentro da igreja para tomar a bolacha do pastor, que eles começaram a falar mal. E assim, irmãos, de coração, o ímpio falar mal da liderança da igreja é balela. A gente não está nem aí. É natural. Agora, quando é a própria igreja que abre a boca para falar mal da liderança, para fazer mau uso da língua, como ele vai descrever do verso 1 ao 12, ele vai dizer que a língua tem o poder de dirigir, de destruir. Ela também pode ser usada para dar vida, para trazer consolo, para trazer conforto. Então ele diz, meus irmãos, cuidado, porque vocês estão tomados de sentimentos amargurados, inveja, facção, e isso tem levado vocês a usarem mal a língua. Vocês estão usando a língua não para a glória de Deus, mas para destruir a vida do outro, porque você quer tomar o lugar dele. Será que isso é atual? Será que Tiago está falando um problema lá do primeiro século? É atualíssimo. Então, primeiro, essa sabedoria é divorciada de vida. Segundo, essa sabedoria terrena é eivada de sentimentos e propósitos malignos. Terceiro, sua fonte não é Deus. Olha o que Tiago diz aí para nós. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A fonte dessa sabedoria divorciada de vida, dessa sabedoria cheia de sentimento faccioso, de inveja, de maledicência, de fazer mau uso da língua, a fonte dessa sabedoria não é Deus. E aí Tiago vai chamar a atenção daqueles irmãos e ele destaca aqui que ela é terrena, animal e demoníaca. O que será que Tiago quer dizer com essas três qualidades, essas três características dessa falsa sabedoria? Em primeiro lugar, ele diz que ela é terrena. Ele diz que ela é terrena. A ideia é que essa sabedoria é deste mundo, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e 21.
onde Paulo vai falar de uma sabedoria terrena. Ela está em contraste com a sabedoria celestial. Por isso que ele vai dizer que há uma sabedoria que é terrena e a outra sabedoria que vem do alto. Então, o que seria uma sabedoria terrena? É uma sabedoria que está em contraste com a celestial. Dr. Augusto Nicodemos afirma que é uma sabedoria limitada pela perspectiva humana e terrena de ver as coisas. Por isso que Paulo vai chamar a atenção dos filipenses e assim: pensem nas coisas lá do alto. Nós temos que orar a Deus, meus irmãos, para que Deus nos faça ver a vida com o seu olhar, na sua perspectiva. Porque, como diz o profeta Isaías, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos o nosso caminho. A sabedoria do mundo, ela está em contraste com a sabedoria celestial. A sabedoria celestial, muitas vezes, ela é loucura para o mundo. Deus chama os rejeitados, os simples, os humildes. O mundo chama os bons, os preparados, os bonitos. Se qualquer homem fosse querer fazer uma revolução no mundo, eles não chamariam os 12 apóstolos. Porque eram homens iletrados, homens da classe pobre, homens que, olhando do ponto de vista humano, na sabedoria humana, não seriam capazes de levar a mensagem a todo mundo. Mas Jesus chamou, porque a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do homem. Então Tiago está dizendo, olha, ela é uma sabedoria terrena, ela é limitada pela perspectiva terrena, é uma visão humana das coisas, e a gente tem que olhar na perspectiva celestial. Segunda coisa que ele chama a atenção é que ele diz que ela é animal. Aqui a coisa já complica mais um pouco. O sentido é não espiritual. A maioria dos comentaristas bíblicos destaca que a palavra aqui utilizada por Tiago traz a ideia de alma ou vida, porque a palavra no original é psique. Alma, não no sentido que a gente tem aí popular, né? Mas no sentido de vida animal. Os animais não têm espírito, alma. Essa, não diria assim substância, mas essa criação de Deus que nos faz se relacionar com Ele. Os animais têm vida. Então, o que seria essa sabedoria animal? Dr. Weisbe, ele comenta esse ponto e diz assim: essa falsa sabedoria tem outra origem, é animal. O termo usado é psikos, que vem da palavra grega psique, vida ou alma. A palavra psicologia é derivada desse termo. Em 1 Coríntios 2,14, capítulo 15, verso 44 e 46, psicose é traduzido por natural, em contraste com o espiritual. Em Judas 19 é traduzida por sensuais. Ao que parece, a ideia central é que é da natureza decaída do homem, em contraste com a natureza que vem de Deus. O que seria uma sabedoria animal? É uma sabedoria que é fruto da nossa própria natureza humana, da vida humana. Ela é produto da nossa natureza. É aquela sabedoria do cara que você olha assim e diz: fulano é muito esperto. Fulano, ele tem um jeito de fazer as coisas, de sair, de desenrolar as coisas. É essa sabedoria pura e simplesmente humana, que procede de uma natureza decaída. Se a gente fosse trabalhar na linguagem de hoje, seria o jeitinho brasileiro. O brasileiro tem um jeitinho malandro, né? Tudo ele arruma um jeito de não pagar imposto, de sair livre, de sair ileso das coisas. Essa sabedoria humana, animal, essa sabedoria pura e simplesmente psicológica, que é fruto de uma natureza pecaminosa.
pecaminosa é essa sabedoria animal que Tiago está tratando aqui. Há uma sabedoria que se origina da natureza do homem, inteiramente separada do Espírito de Deus. Não tem nada do Espírito Santo. Tem nada de Deus, nada da palavra de Deus. É uma sabedoria pura e simplesmente humana. Então, ele fala de uma sabedoria terrena, em contraste com a celestial. Ele fala de uma sabedoria humana, fruto da natureza humana pecaminosa. E ele vai dizer que essa sabedoria também é uma sabedoria demoníaca. Aqui onde está o X da questão. Olha o que ele diz. Que ela é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. É importante perceber que é exatamente aqui onde Tiago atinge o ápice da sua argumentação. Esse é o ponto. É bom fechar ali, Severino. Então, é importante perceber que é exatamente aqui onde Tiago atinge o ápice de sua argumentação. O X da questão é saber que o autor de tudo isso é o diabo. Não podemos esquecer que o nosso inimigo se transforma, ou pelo menos procura se transformar, em anjo de luz. O que estava por trás de tudo aquilo que estava acontecendo dentro da igreja? A ação maligna. O que estava revestindo aqueles irmãos de inveja amargurada, de sentimento faccioso, de maledicência, de todos os problemas e sentimentos malignos? O diabo. E Tiago vai chamar a atenção para isso, para dizer assim: meus irmãos, cuidado vocês que querem ser líder, simplesmente porque vocês têm uma sabedoria terrena, intelectual, uma sabedoria humana. E cuidado, porque muitas vezes ela é maligna, ela é diabólica, ela é demoníaca. O melhor comentário que eu vi sobre esse ponto foi do Dr. Norman Champlin. Champlin escreveu um comentário, versículo por versículo da Bíblia, e ele, comentando essa questão da sabedoria demoníaca, ele diz assim: essa sabedoria é terrena, porque busca distinções terrenas e pertence a categorias terrenas. Além disso, ela é sensual, isto é, natural, porque é o resultado de princípios que atuam sobre os homens naturais, como inveja, ambição, orgulho e etc. Finalmente, ela é demoníaca, porque primeiramente veio do diabo, construindo a imagem mesma de seu orgulho, de sua ambição, da sua malignidade e da sua falsidade. É o diabo que age. Então Tiago está dizendo assim: meus irmãos, vocês se acham alguma coisa? Vocês se acham sábios, inteligentes? Vocês querem assumir a liderança da igreja? Vocês se acham preparados? Dá uma olhadinha na sua vida. Como é que está seu coração? Quais são as motivações? O que está por trás desse desejo? Qual o sentimento? O que você está carregando em si? É inveja amargurada? É sentimento faccioso? Cuidado, porque esse tipo de sabedoria que você tanto coloca diante das pessoas, que você está blasonando para as pessoas, esse tipo de sabedoria, ela pode ser terrena, animal e demoníaca. Ele diz: porque onde há inveja e sentimento faccioso, o que há? Olha aí. Pois onde há inveja, versículo 16, e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Se está havendo confusão na igreja, se está havendo fofoca na igreja, se está havendo problema dentro da igreja, não vem de Deus. Não vem de Deus. Vem do diabo. E aí é preciso pesar as motivações. É preciso avaliar a nossa vida. Por isso que ele começa dizendo assim: mostre-me
Tiago é muito prático. Tiago chama atenção para a prática. Aquilo que Kim de Catedral dizia assim: eu quero ver a prática, Brasil. Quero ver a prática. Né? Tiago diz assim: mostre-me a sua vida. Eu quero ver seu condigno proceder, sua vida exemplar, seu dia a dia. Eu quero ver como é que você trata sua esposa, como é que você trata seus filhos, como é que você trata a pessoa lá de fora, como é que você trata o seu pastor, a sua liderança. Como é que você trata, como é a sua vida, como é o seu dia a dia. Eu quero ver isso, para ver se você está preparado. Sem isso, sem vida, você pode ter um conhecimento enciclopédico, você pode ser o cara. Essa sua sabedoria é terrena, é animal, é demoníaca, é satânica, porque ela não produz resultados positivos, ela só produz confusão e toda espécie de coisas ruins. Agora, veja o contraste, para a gente concluir, e no próximo estudo estaremos considerando esses versos. Veja o contraste da sabedoria que é terrena, animal e demoníaca, com aquela que vem do alto, aquela que vem de Deus. Olha o que ele diz aí. A sabedoria, porém, lá do alto, versículo 17, é primeiramente pura, ela não tem inveja amargurada, ela não tem sentimento faccioso, ela não é aquela sabedoria do político, né? De formar um grupinho, de querer destruir a vida do outro. Ela é pura. Depois ela é pacífica, ela promove a paz, ela não vai gerar confusão. Indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E aí no próximo estudo nós estaremos considerando essas características da sabedoria do alto. Da sabedoria que todo aquele que deseja, que busca a liderança da igreja tem que ter, tem que buscar, tem que pedir. Então que Deus abençoe os irmãos, que Deus aplique essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus.